Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal SR Fla e vamos agora de troca de passe sobre o nosso Aerofla. Ontem o Flamengo, hein? Meu Deus, a nação representou e os jogadores têm que honrar tudo isso, beleza? Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição e bora lá, mas antes se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta, diz aí o que você acha, hein? E chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço, beleza? Vamos ver tudo agora aqui. Porque é hora de falar da Copa do Mundo de Clubes, já tá aí, sábado começa. Chegou. A bola rola e no sábado vocês já vão ter a chance de ver quem? Messi. Seu Lionel. Seu Lionel vai estar em campo no sábado, né? Porque o Inter Miami abre a Copa do Mundo de Clubes no sábado contra quem, Mansur? Al Ahly. Ah, tá ligado. Foi só pra ver se você tava ligado. É isso aí. Al Ahly de Assur. É isso aí. Então teremos... vai jogar de azul, é isso? Não, que azul. Falando do meia, do Al Ahly. É isso. Destaque do time. É isso, tá vendo? Pra você que não conhecia o azul. Assur. Azul, é isso aí. O Flamengo embarcou hoje, agora há pouquinho, né? No Aerofla. E o Fábio Jupa traz informações pra gente. Fala galera do Troca, tudo bem? A torcida do Flamengo veio se despedir do time que está indo para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O ônibus da delegação chegou aqui ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio às 9h35 da noite e foi recebido com muita cantoria, fogos de artifício, bandeiraço. Era para ser uma grande festa de despedida. O Flamengo está indo para a Copa do Mundo de Clubes com 31 jogadores, sendo que 2 já estão lá, o zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves. Eles estavam com a seleção sub-20 nos amistosos da data FIFA lá no Egito, seguiram direto para os Estados Unidos. Daqui hoje estão indo 29 jogadores. O Flamengo tem previsão de chegada nos Estados Unidos amanhã às 7h45 da manhã, horário local, em Atlantic City, que é a cidade onde o time vai ficar concentrado durante toda a primeira fase da competição. Amanhã também tem o primeiro treino, às 4 da tarde, na Universidade de Stockton. E deve ser assim até domingo. No domingo, a delegação segue de ônibus para Filadélfia, uma viagem de mais ou menos 1h30. Na segunda-feira, lá na Filadélfia, o Flamengo estreia na Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia, jogo às 10 horas da noite, mas horário de Brasília e, é claro, todo mundo vai assistir no Sport TV ao vivo. Acho muito bacana quando as torcidas vão ao aeroporto, se despedir aquele último tchau, né? Um abraço ali, uma força para o time que vai disputar um jogo, uma competição importante como essa. E algo que causa muito frisson, porque é uma grande novidade. Todo mundo sabe que os nossos times não vão ganhar o campeonato, né? Para ser bem realista, pode acontecer? Pode, mas imagino que vai ser uma catástrofe se algum dos times brasileiros conseguir ganhar. Uma catástrofe? Não, no lado positivo, né? Precisa acontecer uma catástrofe para um time brasileiro conseguir ser campeão do mundo de clubes nesse novo formato, devido à disparidade financeira absurda entre os brasileiros e os europeus. E com tantos europeus na disputa. Mas vale a festa, vale estar num lugar importante, enfrentar adversários de peso, que é o que todo mundo quer fazer, e medir forças, né, Mansur? Para saber exatamente ou ter um bom parâmetro de onde estamos em relação ao mundo do futebol. Então, eu acho fascinante o que vai acontecer. Primeira coisa, assim, seria um evento muito fora do normal que um clube brasileiro ganhasse o campeonato. De fato, se você pensar, olhar a realidade econômica, olhar os elencos, de fato é anormal. Só que a gente vai pisar num terreno muito desconhecido. É um formato de campeonato, de um tipo de campeonato que a gente nunca teve antes. Não estão chegando os clubes para enfrentar, como é no fim do ano, apenas um confronto entre o campeão continental com um clube europeu que, em geral, está na ponta dos cascos no seu melhor momento. Então, esse time até, o campeão europeu, vai estar lá, né, que é o Paris Saint-Germain. Mas, por uma série de fatores do torneio, por exemplo, a representação europeia que estará no campeonato não é a melhor representação possível, por algumas razões, né? Seja pela regra, por normas que a FIFA impôs de classificação. Questão de ranking, né? O ranking, mas você não podia acumular um número de países divisão além, países. repetir mais de 2 países através do ranking, a não ser que eles fossem campeões continentais, no caso da Europa, a Champions, para tentar ter um pouco mais de diversidade, porque a realidade do futebol mundial é de concentração de riqueza, você correria o risco de ter 2, 3 ligas só europeias representadas. O efeito colateral é que você olha, você não encontra um Barcelona, você não encontra o Liverpool, você não encontra um Arsenal. Essa é uma questão do torneio. A outra, que aí é um debate que é um pouco mais longo,
Até estarei publicando um texto sobre isso amanhã no meu blog, no GE. Estarei lendo. Assim, eu acho fascinante o torneio. Vão ser 30 dias de uma experiência espetacular. Agora, sob o ponto de vista meramente esportivo, tem pouco cabimento, na realidade do que é o futebol, uma disputa de clubes quadrienal. Por quê? Porque quem se classifica muitas vezes com um time e vai jogar o campeonato com um outro absolutamente diferente. É o caso, por exemplo, do Fluminense, que foi campeão da Libertadores com uma formação. O Chelsea se classifica em 2021 numa final contra o Manchester City. Se você pega o time titular do Chelsea que jogou aquele jogo, só o Reece James está no elenco. Pois é. Aí já teve mudança de treinador, mas eu não me refiro só a isso. É que as seleções nacionais, elas são estruturadas com base em um ciclo de 4 anos. Nada mais importante do que o ponto final desse ciclo acontece durante esses 4 anos. Então tudo se planeja para lá. Os clubes, por mais que eventualmente eles tenham processos de um pouco mais de longo prazo, eles sabem, nesse ano não ganha, mas no outro ano se fortalece, tentem montar uma base que seja um pouco mais duradoura. No fundo, clubes são mini projetos de uma temporada. Então, o que reflete de fato o momento do futebol de clubes é o desempenho ao longo de um ano. Porque os clubes se montam para isso. Talvez a gente esteja vendo nascer um torneio que vá minimamente mexer com essa realidade para que clubes se estruturem para chegar bem ao final do período de 4 anos. Mas mesmo assim, qual é a diferença? Eles jogam coisas muito importantes que são a razão da existência deles todo ano nesse período, no que seria um ciclo entre 2 Copas do Mundo de clubes, né? Que são os campeonatos nacionais, que são os campeonatos continentais. É isso que mantém a existência dos clubes. As seleções, elas existem em função quase da Copa do Mundo. Então, você acaba tendo uma representação que é um tanto aleatória em alguns aspectos, né? Você não reflete exatamente o que é a elite do futebol de clubes. Isso é um aspecto que o torneio vai ter que conviver se ele, de fato, se edificar nessa base de ser quadrienal. Porque o futebol de clubes, ele não se estrutura em uma base quadrienal. Se fosse assim, por exemplo, o Real Madrid não teria se divorciado do treinador ao fim da temporada europeia, porque ali para ele acabou o projeto do ano, né? Tanto que ele está agora servindo a seleção brasileira e fazendo com que o Mundial seja a entrada de um novo técnico, de novos jogadores, um início de trabalho. Eu repito, não estou desmerecendo o torneio. Acho que a experiência vai ser fabulosa, fascinante. Você imagina ver os melhores times do mundo no formato de Copa do Mundo. O torcedor de clube nunca viveu. Isso é maravilhoso. Mas toma cuidado, não gasta tudo aqui, porque os caras poderem ler o coisa lá, né? Senão eles estão ouvindo os aqui, eles não vão ler o blog. O blog, né, cara? Mas ao mesmo tempo, assim, né? Entendo a questão do Real Madrid, talvez querendo uma vida nova. O que estava acontecendo ali com o Ancelotti nesse momento, nessa última temporada especialmente, não estava dando muito certo. Por que já não tentar fazer com que algo mude, né? Que se crie um fato novo para um time que naturalmente tem ótimos jogadores, um bom elenco, para quem sabe já começar a reagir na Copa do Mundo de Clubes e talvez essa troca de técnico seja o choque que esse time precise para voltar a vencer. Tanto que o Real Madrid chegou a cogitar ter um interino nesse período para que o Xabi Alonso começasse o trabalho após. Mas a decisão foi de que usasse a Copa do Mundo já para iniciar o trabalho e ele conhecesse elenco, conhecesse os jogadores. Mas esse é um caso, assim. O que a gente vai ver, na verdade, é o fascinante do torneio, é que a gente vai ter uma quantidade de choques entre diferentes escolas e culturas, que o calendário abarrotado do futebol atual, ele praticamente eliminou. Os clubes se fecham nos seus países, nas suas confederações. Isso vai dar... E como não vai ser só o choque com o melhor europeu possível, vai ter europeus de várias camadas, você vai ter uma régua para medir as coisas né? assim, que a gente nunca teve. Não sei se ela é melhor ou pior, mas a gente nunca teve. Né? Claro. É algo novo. E isso é muito fascinante. E o que vai fazer diferença em cima disso tudo que o Mansur está falando, e é legal falar, porque realmente a reflexão em cima de algo que é novo, né? A gente não tem certeza de nada. A gente que está acompanhando, acho que, do caramba, e acho que a maioria dos clubes que estão lá vão achar assim. Pode ser que tenha algum clube que fala, poxa, eu não consegui dar férias certo para meus jogadores, porque teve data FIFA agora. Isso. Era um momento de eu dar férias e folga, eu tenho que preparar para uma competição, só que depois já vai começar em agosto de novo o meu ano, né? A minha temporada, e tudo isso para eles se reprogramarem. Uma certeza que eu tenho, lógico, eles vão querer ter a chancela de campeão
para carregar no peito esse tempo. Se vai acontecer outras Copas do Mundo, a princípio vai, né? Mas o detalhe é que eles vão poder usar o patch da FIFA, né? Aquele escudo de campeão do mundo por 4 anos. Isso, por 4 anos. Então, é um orgulho mesmo. Ele não vai perder por 4 anos. Então, ele vai ser... Ele é campeão por 4 anos. E é por isso. Então, vai gerando e vai gerar algo diferente do que já foi sempre os mundiais de final de ano, que a gente, principalmente aqui, a América do Sul estava em fim de temporada e eles lá na metade. Mas, de toda maneira, vai ser um torneio importante, mas para eles de uma pré-temporada. Porque o Manchester City ou alguns outros times já conseguiu dar uma liberação para alguns atletas e vai começar um período de treinamento dentro de uma competição super importante. Se esse torneio em placa, daqui a 50 anos, o primeiro campeão é lembrado, eternamente. Tá na história e não sai. A primeira é a primeira. Sem dúvida. É mais fácil, na teoria, vou tomar uma pedrada do Pedra aqui, é mais fácil, na teoria, uma seleção, estou dizendo assim, que se a gente pensar no que é o futebol mundial de seleções e o que é o futebol mundial de clubes, estou dizendo que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão num patamar, é como se na Copa do Mundo de futebol a Coreia do Sul fosse campeã do mundo. Será? Eu acho difícil. Ou eu tô exagerando. Mais ou menos, a Coreia do Sul, a Nigéria, ou o Japão ganhar a Copa do Mundo de futebol. Primeiro, Vamos falar só o Brasil, agora já tá bom. Porque assim, na minha cabeça, na frente dos brasileiros, a gente tem ali pelo menos uns 8, 9 europeus, na teoria. Eu acho que tem uns 3 ou 4 europeus que fazem jogos muito duros na teoria, né? É claro que os brasileiros podem jogar contra o Real Madrid e de repente fazer um jogo duro, né? Na teoria, nós temos aí 8 times mais ou menos, né? Só falando dos europeus, sem falar o resto do mundo que a gente também compete muitas vezes em nível parecido. A gente tem uns 8, 9 times melhores do que os nossos. Então, se a gente for analisar ali pela questão de seleções numa Copa do Mundo, não estão mais ou menos ali? Uma Nigéria, uma Coreia do Sul, sabe por que eu acho difícil Estados Unidos? Traçar o paralelo? Porque assim, quando o futebol se globaliza, né, ele concentra quase todos os talentos em algumas ligas europeias. A elite dos clubes europeus, dos superclubes europeus, é de escola do resto. Então o futebol de clubes cria um abismo gigantesco entre centro e periferia. Só que como todos os países do mundo passam a exportar os seus melhores talentos para essas principais ligas, você deixa de ter a figura do país que está descolado da elite do jogo totalmente. Todos os países do mundo mantêm relações com a elite do jogo. Então o futebol de seleções faz o oposto. As disparidades quase são eliminadas. Ganhar um jogo de seleções hoje é difícil em qualquer nível de enfrentamento. Por isso, eu acho que são realidades um pouco distintas. Trazendo para os clubes, por que eu acho que a gente vai ter uma questão um pouco diferente, assim? É diferente você chegar no fim do ano, onde os nossos clubes enfrentam o fim da temporada, enfrentando um europeu que está no auge da sua capacidade de competir. Sim. E agora você leva para um torneio em que é o fim da temporada, a temporada acabou para os europeus, você vai ter jogos no meio desse período, as temperaturas bastante altas. Que isso para mim vai ser o maior erro, é o que vai estragar uma boa parte da qualidade do jogo. Alguns jogos vão jogos sofrer, de meio-dia, enfim. Alguns jogos regiões vão sofrer quentes. em regiões quentes. Tem essa disparidade e esse aspecto inacessível que o futebol de clubes europeus gerou em relação ao resto do mundo faz com que os confrontos contra esses times eles sejam muito desejados pelos outros países. A gente não sabe como vai ser o olhar dos europeus para esse campeonato. Por isso que eu falo que tem muita coisa de imponderável nesse campeonato que pode acontecer. Porque é todo um ambiente, é todo um terreno onde a gente nunca pisou. Né? Eu acho que isso vai ser um aspecto fascinante. O peso vem mais, eu acho que até pelo que o Felipe está falando, se a gente for traçar um paralelo, é que se você vai para o Mundial de Clubes agora, que tem só 2 jogos, 2 confrontos, passou a ser 3, né? 2 confrontos, ele é muito mais provável, mais possível, você às vezes vencer um jogo de uma grande potência europeia do que você correr o risco de você pegar um exemplo. 3 ou 4 Botafogo, atropelar os caras em sequência. Isso daí. Então é algo que você vai ter que jogar num nível absurdo contra mais equipes. E veja que mesmo no torneio mundial, no formato em que está hoje, em que você enfrenta apenas um europeu, os brasileiros já não têm conseguido ter sucesso. É natural, porque é o melhor europeu, né? Desde o Corinthians de 2012. Então veja que não é fácil. Na realidade do futebol atual. E aqui não tem nenhum
interesse em menosprezar os times brasileiros. Pelo contrário, a competição é espetacular e tal. Mas é a realidade, é difícil realmente. Claro que seria muito legal um brasileiro ganhar, mas Pelo que é a realidade econômica do futebol de clubes hoje e pelo formato do torneio que vai exigir, em tese, várias vitórias sobre a elite do jogo, da europeia, eu acho que não há risco em dizer que seria a maior conquista de um clube brasileiro na história. Não tenho dúvida disso. Seria o maior feito de um clube brasileiro. Seria o maior feito, sem dúvida nenhuma, o maior feito de um clube brasileiro na história ganhar essa Copa do Mundo de clubes. Tomara que aconteça. Vamos falar ainda um pouco sobre o Flamengo, porque o Gerson aceitou a proposta, né? Aliás, a hashtag aqui é triste até um pouco de ver, porque a hashtag tem muita mensagem de torcedor chateado com o Gerson por essa transferência dele, chamando o Gerson de mercenário, de só peça em dinheiro e tudo mais. E a vida não é só isso. Ele é o primeiro jogador de futebol que aceita uma proposta tão vantajosa salarial para se mudar de clube, não é? E outra, eu acho que uma característica que é cultural nossa também, o Gerson em nenhum momento eu acho que pressionou ou teve alguma coisa com o Flamengo com o Gerson. Acho que foi tudo até de maneira de um alto nível, né? A renovação dele. Em nenhum momento, eu acho que também veio dele falar, não, agora eu não saio mais, eu não aceito nada, blá, blá, blá. Isso também não aconteceu. É duro quando você fala assim, eu não vou sair por nada, por dinheiro no mundo, e você acaba aceitando, né? Para gerar esse tipo de sentimento. Mas é um sentimento que eu não concordo, não precisa ser tão radical, mas é um sentimento de quem tem uma admiração, carinho por um cara, lógico. O Gerson enfrentou a maratona que o Flamengo vem fazendo, um dos jogadores que menos foi poupado, que dava até a última gota de suor. Assim, é compreensível. O torcedor quer que o jogador fique, eu acho que é uma reação emocional. Aqui, acho que é evidente que tudo tem limite para ofensa, para tudo tem algum limite, mas assim, dá para entender a reação emocional do torcedor, mas assim, é do ambiente profissional. Às vezes até me surpreende que eu achei que o torcedor hoje já fosse um pouco mais vacinado para essa realidade que os jogadores rodam tanto, que é o jogo, o futebol hoje tem uma mobilidade muito mais frequente do que antigamente. Às vezes era um choque, algumas transferências causavam um choque. Eu imaginava que isso não fosse. E ainda está deixando só coisa boa, né? E dinheiro no caixa, né? De toda maneira. É isso. Então, e o Flamengo, vale dizer, ficou de mãos atadas, né? Porque o clube, o Zenit, né, de São Petersburgo, lá na Rússia, veio e pagou a multa. Quando paga a multa, acerta com o jogador, aí o clube não tem poder nenhum sobre a negociação, vai receber o dinheiro que lhe é devido, e o Gerson vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, vale lembrar, né? O Gerson não está indo agora, joga a Copa do Mundo de Clubes, assim que terminar a participação do Flamengo, viaja para a Rússia. Seria justo até argumentar que na renovação o Flamengo se fragiliza um pouco quando a multa vem muito embaixo. Mas é parte da negociação, né, Mansur? Para a manutenção de um jogador. O jogador, às vezes, você tem que abrir mão de alguma... Tem um outro lado da mesa que está impondo algumas condições. E, da mesma forma, assim, é um jogador de 28 anos, né? Que teve já uma passagem na Europa, 2, né? E acabou retornando. Não seria normal que ou não é habitual do mercado que o futebol europeu acenasse com uma proposta tão superior ao que é esse valor da multa. Não acredito também. Não, difícil. Então, assim, eu acho que está tudo dentro do jogo. Bom, o vídeo é isso aí. E o Flamengo, cara, só tem que fazer o papel dele, jogar e fazer o básico. Concentração 100% aos 90 minutos e os acréscimos. A gente vai fazer uma campanha bonita nessa Copa de Clubes. Pode apostar. O Flamengo merece e a nação merece. Ele tem que fazer por onde? Olha essa recepção aí, cara. Essa recepção não, esse embarque. Daqui a pouco tem a recepção também. Mas, cara, o Flamengo é o brasileiro que vai mais longe. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta e chega dando aquele like, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.